Olá, inventores e inventoras de história! Estão ansiosos para o nosso vídeo de hoje? A gente vai falar hoje sobre a diferença entre tribo e clã. Você certamente já ouviu essas duas palavras, mas será que você conhece o conceito efetivo desses dois elementos? Pois bem, é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Aliás, para explicar a diferença de tribo e clã, eu vou apresentar outros dois conceitos. Ou seja, né? Você veio aqui procurando dois e vai levar 4 conceitos num único vídeo. Vamos falar de etnia, tribo, clã e linhagem. Fica ligado aí na vinheta que eu já vou começar a explicação. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, né? Então, como eu já falei aí na nossa introdução, a gente vai introduzir aqui 4 importantes conceitos das ciências humanas. Há muita confusão e é normal até a gente confundir, né? Etnia, tribo, clã, linhagem, né? Às vezes parece tudo a mesma coisa. São palavras que certamente você já deve ter ouvido falar em algum momento, né? Principalmente a ideia de tribo, já que aqui no Brasil a gente costuma, né, nos referir aí aos grupos nativos brasileiros, como as tribos indígenas, por exemplo, assim como a ideia, né, ou o conceito de clã. Você já deve ter ouvido talvez em alguma série que você curta, ou mesmo lá nos seus joguinhos de celular, né? Você talvez até faça parte aí de um clã. Então vamos descobrir juntos aí qual é a diferença. Para começar, eu tenho, na verdade, que apresentar para vocês o conceito de etnia. Uma etnia ou um grupo étnico, né, é um conjunto maior, que corresponde aí então a um grupo de pessoas que compartilha uma herança sociocultural comum. Ou seja, né, uma etnia é um grupo que possui uma mesma cultura, uma mesma tradição, uma mesma linguagem, né? Ou seja, um conjunto de elementos em comum vão formar aí um grupo étnico especificamente, estão muito associados à questão da cultura. Tanto é que quando a gente fala em etnia, nós lembramos também da ideia de etnocentrismo, hein? Então, para a gente aproveitar o embalo aí, vamos lembrar o que é etnocentrismo? É aquela visão de mundo característica aí de quem considera o seu grupo étnico superior, né, o mais importante, a sua nacionalidade, a sua nação, acima das demais, né? É uma forma, o etnocentrismo é uma forma de enxergar o mundo, né? Ou melhor, né, enxergar as outras etnias, né, a partir, né, das nossas crenças, da nossa cultura, geralmente colocando, né, os hábitos dos outros, né, como inferiores aos nossos. Ou seja, nós fazemos um julgamento de valor com base nos nossos valores, sempre, né, trazendo os nossos valores como os superiores. Então isso é o etnocentrismo, está associado justamente a essa ideia da etnia, né? Diferentes etnias, nós olhamos para elas com um olhar muito próprio, e isso seria o etnocentrismo. No campo da antropologia cultural, em geral, se combate essa ideia de etnocentrismo e se prega a ideia da alteridade, né, de enxergar esses grupos diferentes como outros, né, como diferentes, mas nunca classificando eles como melhores ou piores, ok? Bom, mas vamos voltar lá para a nossa discussão. A gente já sabe o que é etnia, a gente já sabe o que é etnocentrismo, mas o que é tribo, então? Bom, uma tribo é um grupo, um conjunto de pessoas que, em geral, né, se reúne numa mesma localidade, ou seja, divide um espaço territorial, um conjunto de famílias, por exemplo, de uma mesma etnia, é claro, que convive num mesmo território, num mesmo espaço. Geralmente, a tribo ela possui uma espécie de chefe, uma espécie de líder ali que comanda, ou não precisa ser um só, né, mas um conselho, enfim, alguém que comanda aí, né, as relações dessas famílias dentro desse espaço. Temos então a ideia da tribo associada a esse conjunto, né, humano de várias famílias numa mesma localidade. E como que isso é diferente do clã? Olha só,
O clã, rapaziada, é quando nós temos um grupo de pessoas que possuem um ancestral comum, né? Então existe uma relação de ancestralidade. Não necessariamente o clã ele vai estar junto o tempo inteiro ou coabitando o mesmo território, mas ele possui um conjunto de elementos, né, associados a esse ancestral comum que em geral fazem com que exista uma identidade dentro do clã, certo? Então, eu tô falando isso até porque a gente conhece, né, quando a gente fala em clã, talvez a gente lembre muito lá a questão dos escoceses, né, que formam clãs historicamente, falando as grandes, como se fossem grandes famílias, né, famílias extensas, a gente poderia chamar dessa maneira, a família extensa, né, e que ostentam certos símbolos representativos. No caso, por exemplo, dos clãs escoceses, além de cada família geralmente ter um brasão que representa aquela família, eles também são conhecidos, né, pelo uso lá dos kilts, que é aquele tipo de vestimenta tradicional escocesa. A gente aqui chama de saia, né, como se fosse uma saia, mas não é um pouquinho diferente, né? Então o kilt é uma vestimenta realmente tradicional. Cada kilt ele tem uma simbologia, né? Ele possui uma lógica ali, a maneira como os fios são, né, entrelaçados, compõem ali, então geralmente eles são um tipo de xadrez com algumas cores. Então esse formato aí ele vai designar, ele vai ser, né, representativo de um determinado clã, né? Então cada tecido, a maneira como ele é tramado, formando lá o xadrez característico de cada um deles, vai ser utilizado então para a confecção dessa roupa tradicional, é também um elemento simbólico, por exemplo, daquele clã, correto? Bom, e eu falei também que a gente tinha que saber a diferença então entre a etnia, a tribo, o clã e a linhagem. Vejam, no caso do clã, a gente tem um grupo de pessoas que possui um ancestral comum e que dali você tem como se fosse um guarda-chuvinha, assim, né? Vão se formando várias famílias diferentes. No caso da linhagem, a gente está falando de uma descendência direta, né? Então, uma linha direta, né? Uma linhagem, ou muitas vezes a gente até fala que é uma dinastia, por exemplo, né? Então, o que é comum, né? Para a gente tentar entender. É como se fosse uma sequência. Então, os povos ou populações de ascendência comum vão constituir uma etnia. As etnias, por sua vez, vão se subdividir em tribos. E essas tribos, geralmente, né, são divididas em clãs, né? Então, dentro de cada tribo, nós vamos ter lá os respectivos clãs. Podem estar, quando a gente fala de um território comum, pode ser um território extenso, elas não precisam estar morando perto umas das outras, né? E ainda, né, os clãs vão ter cada um as suas próprias linhagens, né? Então, é como se houvesse uma hierarquia aqui na organização destes conceitos. Se a gente olhar para a antiguidade, isso fica bem evidente, né? Quando a gente fala lá, por exemplo, né, na organização do mundo grego até o surgimento da polis, né? Os gregos se organizavam em comunidades agrícolas autossuficientes, chamadas de genos. Os genos depois originaram frátrias, né? Que eram como se fossem clãs. Os clãs, por sua vez, acabaram originando as tribos. E, posteriormente, essas tribos deram origem ao demos, que era o chamado povo grego. Então, para a gente entender que em diferentes tempos e em diferentes espaços, esses conceitos podem ser aplicados e, por isso, eles precisam ser compreendidos. Valeu? Rapaziada, era esse o nosso recado de hoje. Curtam aí o nosso vídeo, claro, compartilhem com os colegas de vocês. Eu espero ter ajudado vocês aí nos estudos e no aprendizado da galera toda. Valeu? Um beijão para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!